Boa noite, senhoras. Boa noite, senhores. Terça-feira, TV Guará, AV. Bom, todos nós somos consumidores. Todos nós. Essa sociedade louca de consumo, e consumir, consumir, consumir. Todos nós somos consumidores. Nessa precipitação de consumir, às vezes, a gente acaba se precipitando e fazendo a coisa errada. Ou então, na precipitação, sendo enganados. Eu converso hoje com um cidadão jovem, garoto, que tem a obrigação, a responsabilidade de proteger a todos nós consumidores. Doutor Duarte Júnior, muito boa noite, é um prazer tê-lo aqui. Boa noite, é um prazer imenso estar aqui com todos vocês, é uma honra fazer parte desse programa e poder falar um pouco sobre direito do consumidor. Doutor Duarte, me diga uma coisa, quando o governador Flávio Dino lhe convidou, o senhor, que é um homem que não tem parentescos entre aspas, políticos, não é um técnico. Quando ele convidou, apoiado nessa experiência técnica, qual foi o primeiro pensamento que passou na sua cabeça? O primeiro pensamento foi de muita alegria, muita honra, porque ser escolhido pelo governador Flávio Dino, que é uma pessoa que tem todo o meu respeito, admiração, é um profissional da área do direito, antes de governador foi juiz federal, é um jurista por excelência e conhecedor das normas jurídicas, principalmente de direito do consumidor. Ser escolhido por ele realmente foi uma grande honra. E ver ao meu lado várias escolhas realmente técnicas, pessoas assim comprometidas, fazer parte dessa equipe, para mim foi uma grande alegria e uma grande responsabilidade que eu pretendo honrar a cada dia. Veja bem, a responsabilidade aumenta quando o senhor trabalha no governo que é comprometido com uma palavra-chave chamada esperança. Todo o trabalho de campanha do governador Flávio Dino foi feito em cima de uma palavra, esperança. A responsabilidade, portanto, é maior. O senhor se acha mais pressionado por essa palavra, pressionado positivamente por essa palavra? Na verdade, eu não me sinto pressionado, eu me sinto ainda mais estimulado, incentivado a fazer toda a diferença e ajudar o governador a transformar o Maranhão. Realmente é uma oportunidade única colocar a teoria em prática e mostrar para as pessoas que é possível ver os órgãos funcionando, é possível contar com os órgãos públicos e também demonstrar que não há diferença entre a teoria e a prática. Se a prática está diferente da teoria é porque ela está completamente errada. Então, eu não vejo isso como uma pressão, eu vejo sim como um estímulo e um incentivo para mim e para toda a equipe. O senhor está há 9 meses, 10 meses no PROCON já? Isso, eu assumi no dia 2 de janeiro. Faça um rápido resumo desses 10 meses. Foram 10 meses de um trabalho muito intenso, um trabalho muito comprometido, onde nós buscamos, seguindo a diretriz do governador Flávio Dino, tornar o PROCON cada vez mais presente na vida das pessoas. Como? De que forma essa presença acontece? Com respostas cada vez mais rápidas, dentro das demandas que surgem a cada dia. Como você bem começou o programa, consumidor somos todos nós, então todos os consumidores no dia a dia se deparam com alguns problemas e a nossa intenção é fazer ações que visam a informação e a fiscalização, com respostas rápidas e tornando o PROCON de fato presente na vida das pessoas. Nós assumimos com 5 unidades em todo o estado e hoje são 15 unidades. Hoje temos o PROCON espalhado praticamente em todas as regiões do estado e a nossa intenção é até o final desse ano ter 21 unidades do PROCON em todo o estado do Maranhão. Mas isso será suficiente ou não? Não, ainda não é suficiente. Nós fizemos também um aplicativo para celular no mês de março desse ano, onde é possível formalizar reclamação a qualquer hora do dia ou da noite, no conforto da sua casa. Mas também não é o suficiente porque... Então, por favor, vamos aproveitar um pouquinho aqui para fazer publicidade disso. Então, o senhor explique, por favor, como utilizar esse aplicativo. O aplicativo para celular, o aplicativo do PROCON Maranhão, ele pode ser baixado em qualquer celular com plataforma iOS ou Android e permite que o consumidor formalize a sua reclamação, como se ele tivesse o PROCON na palma da sua mão. Ele formaliza a reclamação, tem um retorno em até 72 horas, é aberto um processo administrativo e ele pode acompanhar através do seu e-mail. Então isso torna o PROCON também mais presente, mas nós temos ciência... Menos burocrático. Menos burocrático, afinal de contas o acesso à justiça
que é garantido pela Constituição Federal de 88, não significa que nós vamos aprisionar as pessoas dentro de um processo judicial. Acesso à justiça é efetivar direitos. Então, a partir do momento que a gente abre esse canal de atendimento, a gente precisa dar resposta e efetivar os direitos do consumidor. Mas como eu estava falando, não é o suficiente. O aplicativo não é a plataforma que vai permitir atender os 217 municípios. O que permitiria? Permitiria ações mais significativas no intuito de evitar que esses problemas... O que é uma ação significativa? A tornar os problemas, evitar, melhor dizendo, que esses problemas existam. Agir preventivamente, dialogando com as empresas e caso elas não se adequem... Desculpa me interromper, as empresas olham o PROCON com o advogado do diabo, hein? Na verdade, sempre quando há um primeiro diálogo, eu percebo realmente esse receio de... Eles na defensiva. É isso, mas nós temos demonstrado que o PROCON é um órgão de defesa do consumidor que visa orientar não só o consumidor, mas também o empresário, mas também o fornecedor, e sem cobrar nada. Afinal de contas, o empresário ele paga impostos. Então é importante que ele tenha no PROCON um órgão que possa orientar para que ele não faça errado. Mas se fizer errado, infelizmente, nós vamos ter que utilizar toda a força necessária para impedir que o consumidor seja lesado. No caso dos postos de gasolina, eles estavam errados? Nós ingressamos com uma ação civil pública em fevereiro desse ano, onde foi possível comprovar uma abusividade no valor do combustível. Quando o senhor diz abusividade, eu posso ouvir cartel? Havia indícios, só que não foi possível comprovar qualquer tipo de cartel naquele processo. O que foi possível comprovar é que houve um aumento injustificado. Aumentaram de R$ 2,99, R$ 2,94 para R$ 3,49,9 e praticamente todos utilizaram aquele mesmo valor, né, nas bombas. Nós ingressamos com uma ação, conseguimos eliminar e mantivemos eliminar no Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. E foi possível reduzir de 3,49 para 3,2, 3,12 o valor do combustível em fevereiro desse ano. É claro que aí os postos de gasolina olharam assim para o PROCON meio de banda. Me diga uma coisa, essa reação existe também, por exemplo, o supermercado, como é que age? O supermercado, às vezes eu já vi no supermercado uma placa dizendo... Quilo de feijão, 20. A gente vai lá, está 22. Já vi reclamações em boca de caixa. Isso tem que ser levado ao PROCON? Sem dúvida alguma. Nós fizemos um acordo com a MASP, a Associação Maranhense de Supermercados, para evitar que esses problemas existissem e gerassem danos ao consumidor. Se nós aplicarmos a Lei 8.137 de 90, o artigo 7º, inciso 9, nós vamos ver que isso aí configura inclusive crime. Mas será que é justo algemar aquele caixa de supermercado, algemar aquele fiscal de corredor por existir um produto fora do prazo de validade na sua gôndola? Eu acredito que nós não temos estrutura, o Estado, no sentido lato, nível nacional, podemos afirmar, não tem estrutura para aprisionar todos aqueles que cometem crimes. Então, nós devemos entender que o direito penal é a última ratio, a última alternativa. Por isso, nós fizemos um acordo com a Associação Maranhense de Supermercados e, a partir do momento que o consumidor encontrar um produto fora do prazo de validade ou com diferenciação de preços nas gôndolas e no caixa, como é muito comum, era muito comum, você encontrar na gôndola R$ 2,99, no caixa R$ 3,20, R$ 3,50. Aqueles centavos fazem toda a diferença para o consumidor em razão daquela compra do mês que ele efetua. Claro. Então, nós fizemos um acordo, colocamos placas nesses supermercados informando o direito ao consumidor e a partir do momento que ele encontrar um produto fora do prazo de validade ou com diferenciação de preço, ele vai levar aquele produto em perfeitas condições de uso de graça, sem ser necessário ingressar com uma ação judicial, sem entrar com uma ação no PROCON, reclamação no PROCON, resolve o problema ali, através de um simples diálogo sem qualquer desconforto ao consumidor. Isso que é efetivar direitos, isso que é garantir o acesso à justiça, permitir que o consumidor adquira um produto com qualidade, sem qualquer burocracia. Isso é acordo entre o PROCON e os supermercados. Quer dizer, é um acordo já estabelecido. Sim, é um acordo já estabelecido. Ficamos muito felizes com o resultado desse acordo, pois ele tem melhorado a cada dia essas relações. Inclusive, foi uma ação que repercutiu nacionalmente e foi possível mostrar que o Maranhão tem coisas boas para todo o território nacional e foi replicado também por outros PROCONs. Foi exemplo para o resto do país essa ação? Sim, repercutiu nacionalmente. Foi uma matéria que saiu em todas Jornais. as redes, né, Jornal Nacional. E isso muito nos orgulha, porque mostra que o Maranhão hoje, ele não exporta coisas melhores, exatamente, né? Exporta coisa boa, coisa positiva, tira o Maranhão aí das páginas policiais. Segundo doutor, a grande preocupação do governo Flávio Dino é promover o homem, socialmente, economicamente. Como o senhor acha que o PROCON pode contribuir com isso? O PROCON é um órgão que trabalha
não só com a sanção, Sim. com a fiscalização, com aquela coerção, mas trabalha com a informação. É um órgão que busca educar para o consumo. Nós já fizemos, inclusive, um projeto chamado Procon Mirim, junto com a Secretaria de Educação, que esse projeto, inclusive, está em execução. Consta do quê? Significa levar a educação para o consumo para dentro das escolas. Trabalhar o direito do consumidor dentro da matemática, dentro da geografia, da história, português. Trabalha com aquela informação, aquele empoderamento do cidadão para que ele conheça os seus direitos e possa exigir. Esse trabalho tem sido fantástico porque... Esse trabalho é subjetivo ou é objetivo? Objetivo e também tem um cunho subjetivo, porque a nossa intenção é transformar aquela criança num fiscal das relações de consumo. Sim. Nós acreditamos que o consumidor informado ele é um cidadão respeitado. E a partir do momento que a gente planta aquela semente, durante todo um ano, trabalhando com essas crianças, através de vários encontros, nós acreditamos que essas crianças vão levar a mensagem para dentro de casa e trabalhar com a própria mãe, porque foi comprovado cientificamente que a criança, ela mexe no poder de compra do pai, da mãe. Então, a partir do momento que ele tem acesso a esses direitos e vê que nem tudo que ele compra é tão necessário, às vezes ele compra porque é incentivado. Nós somos incentivados a consumir desde o nosso nascimento. Então, nós compramos muitas vezes quando nós não temos condição de pagar e quando nós não precisamos. Então, o trabalho é realmente de conscientização para que aquela criança não se torne um adulto superendividado. Um amigo meu se desquitou, se divorciou, foi para morar só e ele chegou à conclusão de que 90% das coisas que ele tinha em casa não precisava. Mas, doutor, me diga uma coisa, seus planos imediatos, seus planos a médio prazo, antes disso, me dê, o senhor tem uma ação que foi exemplo no Brasil. Isso, antes disso, o senhor se sentiu orgulhoso com isso ou achou apenas que, orgulhoso pessoalmente, orgulhoso em função do Estado, do Maranhão, está dando uma outra visão para o país? Olha, eu fiquei muito feliz, muito honrado, porque apesar de nascido no Rio de Janeiro, vim para cá com 12 anos, já nesses 9, 10 meses de gestão, pude receber o título de cidadão maranhense e ludovicense, então me vejo mais do que marioca, né? Me vejo já como maranhense. E eu acho que as pessoas, elas têm no fundo essa vontade de, obviamente, ser reconhecido, é claro, mas tem aquela vontade de se sentir útil. E eu me vejo como um cidadão sendo útil para o Estado, onde me deu toda essa oportunidade da minha vida, de aprender e de também dar uma contraprestação à população. Então, é uma alegria muito grande poder mostrar que no Maranhão tem muitas coisas boas. Então, deixa eu perguntar, você já falou cidadão, deixa eu fazer uma pergunta para o cidadão. O senhor, evidentemente, é um homem inteligente, atento. O senhor está 12 anos, deve estar aqui no Maranhão, deve ter o quê? 25, 26 anos. O senhor está uns 15 anos no Maranhão, mais ou menos. De 14 desses anos, o senhor viveu uma outra realidade aqui no Estado. O que o senhor sente assim, de maior diferença do último ano para os anos anteriores? Você responde no próximo bloco. Avesso, hoje nós conversando com o doutor Duarte, diretor do PROCON. Diretor não, agora já é uma autarquia, presidente. Agora é presidente. A pergunta era a seguinte, nesse ano, nesse período que o senhor está de Maranhão, que adotou São Luís e o Maranhão como sua terra natal, quais são as diferenças assim, maiores que o senhor nota como cidadão desse último ano para os anos anteriores que o senhor viveu aqui? O que a diferença mais visível, né, é o comprometimento com as pessoas. O atual governo é um governo das pessoas, pelas pessoas e para as pessoas. E isso não é aquilo que se vê só nas câmeras, se vê nos jornais, mas eu pude testemunhar na primeira reunião que o governador fez com toda a equipe dele de governo, com os secretários, presidentes de órgãos, e ele mostrou o último vídeo dele de campanha, Carta aos Maranhenses, e alertou a todos que nós não temos o direito de errar. Era uma ação de campanha depois da eleição. Depois da eleição. Uma ação inteiramente desnecessária. Isso já tinha sido eleito, foi em dezembro, meados de dezembro, reunindo com toda a equipe. Aquilo me chamou muita atenção, muitos ali se emocionaram muito, porque mostrar aquele vídeo depois do momento já eleito é um grande diferencial. E não tinha ninguém vendo, era só a equipe de governo.
E ele falou muito claro a todos que nós não temos o direito de errar, porque nós mexemos com aquilo que as pessoas têm de mais importante, que é a esperança. E que nós temos que entender o que é ser servidor público. Ser servidor público é utilizar o poder para servir as pessoas e não utilizar o poder para se servir. Então, aquela mensagem para todos nós foi muito significativa. E essa oportunidade que nós estamos tendo para fazer o certo, fazer a diferença e fazer a transformação do Maranhão é muito importante, é muito significativo fazer parte dessa história. Então, a maior diferença que eu vejo realmente é essa. É um governo humano, é um governo que se preocupa com aqueles que mais precisam. Bom, vamos voltar para o técnico. O depoimento do cidadão foi uma beleza. O técnico o PROCON hoje... Tem outro exemplo que o senhor tenha feito alguma coisa aqui, repercutiu nacionalmente? Olha, teve uma ação que nós fizemos com as operadoras de telefonia, que são uma das mais reclamadas no PROCON. Horrível. Tinha oi, não sei o que, bolacha todo dia. Realmente são aquelas empresas que mais são acionadas pelo PROCON e pelo judiciário, no que diz respeito às relações de consumo. Então, logo no primeiro mês, segundo mês de gestão, nós aplicamos multas consideráveis em face dessas reclamações. O que é uma multa considerável, doutor? Foram várias reclamações, centenas de reclamações que os consumidores vieram até o PROCON e formalizaram, e com base nelas, por problemas no sinal, problema na internet, nós ingressamos com esses procedimentos administrativos e multamos as operadoras TIM, Vivo e Claro no valor de 4 milhões e meio. A senhora multa. E é uma senhora multa, mas é proporcional ao dano que eles geraram ao consumidor. Porque quando o consumidor tem um celular, quer fazer uma ligação, ele quer no mínimo ouvir o seu ouvido. Ele quer comunicar, né? Ele quer se comunicar. Então, não é justo que você pague por esse serviço e não tenha a qualidade que se espera. Após essa multa, nós dialogamos com essas empresas, elas nos procuraram e nós aceitamos esse diálogo e nós propomos um acordo. Abrir mão dessa multa. O que é aceitar o diálogo? Aceitar o diálogo é permitir a aproximação das partes. Eu acredito que não é possível resolver os problemas da relação de consumo se distanciando, mantendo o banqueiro de um lado e o PROCON do outro. Na verdade, a gente tem que se aproximar, conversar, entender a situação e mostrar que nós estamos com o mesmo objetivo, prestar um serviço de qualidade. É esse o objetivo do PROCON e é isso que nós esperamos que uma empresa queira, prestar um serviço de qualidade. Então, nos aproximamos junto a essas empresas e propomos o seguinte acordo: abrir mão dessa multa, mas estabelecer metas de curto, médio e longo prazo para melhoria e expansão do serviço. Abriu mão das multas? Isso, porque essas multas, elas sendo executadas, elas viriam para o PROCON. E vir para o PROCON não seria certeza de que eu iria conseguir melhorar a qualidade desse serviço. Então, preferi permitir que esse valor continuasse com as empresas, mas eu queria uma meta. E essa meta foi estabelecida. Que metas? Até dezembro desse ano, isso aí foi um acordo no início do ano, eles têm a obrigação de instalar 80 novas torres em todo o estado. Estão cumprindo? Estão cumprindo. E nós estamos acompanhando diariamente o cumprimento dessas metas. Até o final do ano, 80 novas torres. Isso vai significar o quê? A melhoria e expansão do serviço de internet e telefonia em todo o estado do Maranhão. Além disso, e aí está um outro grande diferencial, nós vamos, através desse acordo, disponibilizar Wi-Fi de graça, internet de graça nos terminais de integração da Coama, São Cristóvão e também na rodoviária. Porque quando se fala de internet, se fala de acesso a inúmeras questões sociais, como educação, cultura, né? E isso é muito importante, poder proporcionar a internet para as pessoas, para que elas possam crescer como um cidadão. Entra no mundo. Entra no mundo. Essa ação vem sendo cumprida, eles estão cumprindo a meta, não? E a médio prazo, não tem para eles, não? Essa é a curto, médio e longo prazo, porque esse Wi-Fi vai ser liberado aí por 5 anos. Eles vão ter que liberar esse Wi-Fi e vai funcionar por quê? Porque nós vamos fiscalizar. Havendo qualquer queda, qualquer suspensão, cabe multa diária no valor de R$10 mil. Esse Wi-Fi, o senhor acha que já está funcionando? Não, vai entrar agora. Eles têm um prazo de 180 dias para apresentar o Wi-Fi funcionando. Esse prazo termina para 2 operadores em novembro, e para a terceira operadora vai terminar em dezembro. Então, final de novembro, início de dezembro, nós estaremos inaugurando aí essa internet gratuita na Coama, no terminal da Coama, do São Cristóvão e também na rodoviária de São Luís. Isso é o crescimento do homem, dessa forma o senhor está ajudando a levantar, promover. O PROCON está ajudando a promover o cidadão maranhense. Qual é a sua preocupação principal, doutor? A minha maior preocupação é que nesses próximos 38 meses, 39 meses que eu tenho à frente do PROCON, porque realmente hoje eu afirmo que eu estou 100% feliz.
na minha vida. Hoje estou colocando em prática toda aquela teoria que eu discutia em sala de aula, que eu discutia no mestrado em políticas públicas da UFMA, na pós em direito do consumidor que eu coordeno. Então, quando se falava, eu sempre me incomodava quando ainda estudava direito, quando o professor falava, mas isso aqui é teoria. Poxa, se é teoria e na prática é diferente, por que eu estou estudando isso? Né? Então, eu já sempre tive uma esperança natural dentro de mim. E sempre falei aos meus alunos, é assim que tem que ser. Mas na prática é diferente, professor, mas você está estudando aqui para fazer a prática igual à teoria, porque se a prática está diferente, está errada. Então, hoje, eu tenho a oportunidade de, mais do que falar, mais do que mostrar qual é o caminho, de executar. E isso é uma responsabilidade muito grande. Então, nesses próximos 38 meses que eu tenho à frente do PROCON, porque eu sei que, infelizmente, eu estou à frente do PROCON, é algo temporário, infelizmente, eu tenho que executar essa política pública efetiva em prol do consumidor. Porque quando a gente fala de consumidor... Toda a teoria que o senhor aprendeu, o senhor vai ter que aplicar agora na sua opinião. Toda a teoria que o senhor tem, vai ter que praticar agora. Exatamente. Agora é o momento não só de praticar, mas aprender também. Porque tem sido um aprendizado diário, no diálogo com os consumidores. Quando se faz um atendimento lá no balcão, eu faço questão de descer, de falar com o consumidor, ouvir e mostrar para todos os atendentes, todos aqueles que fazem parte da equipe, que cada caso é essencialmente importante de ser resolvido. Nós temos que tratar todo caso como o caso, a situação. Porque todo cidadão que chega no PROCON, ele chega com problema. E não é justo que ele saia com outro problema ou com o mesmo problema que ele entrou. Ele tem que sair com a solução que ele precisa para que ele possa ter uma vida melhor. Doutor, o PROCON é uma porta aberta para o sucesso político administrativo. Vide o doutor Felipe Camarão, que é secretário da Cultura. O senhor está nesse rumo? O senhor tem alguma pretensão política? Como é que o senhor está pensando nisso aí? Américo, eu aprendi muita coisa com meu pai, desde muito cedo. E uma das coisas que eu aprendi com ele é que missão dada é missão cumprida. E hoje eu tenho uma grande missão, que é fazer com que o PROCON esteja presente na vida das pessoas. Essa é a missão que o governador Flávio Dino me passou de forma... E eu sou muito grato por isso. Então, eu quero realmente cumprir essa missão, eu quero realmente mostrar o que é o PROCON e no dia que eu tiver que sair, daqui a 38 meses, eu pretendo deixar ali uma estrutura forte, significativa, para que toda e qualquer pessoa que vier assumir o PROCON possa realmente ter como dar continuidade a esse trabalho, que é uma diretriz clara do governador Flávio Dino, tornar o PROCON presente na vida das pessoas, tornar o cidadão protegido e mostrar que o Estado está presente para garantir os seus direitos. O PROCON presente no Maranhão implica presença nos 233 municípios, é essa a meta? Na verdade, não seria interessante 217 municípios. Não precisa. Não há necessidade, porque... Regionalizar? Colocar nas regiões, nas cidades polo, porque a gente precisa analisar também o binômio necessidade e possibilidade. O Estado tem muitas necessidades para suprir. Talvez dar uma estrutura tão grande ao PROCON não seria algo importante no sentido lato de Estado, porque a saúde precisa de médicos, a educação precisa de professores, o município precisa de escola digna e essa é uma política de governo. O município precisa de ter um melhor IDH. Então, colocar um PROCON nos 217 municípios talvez não seja o mais correto. Nós temos que trabalhar naquelas regiões onde tem um maior fluxo econômico, o maior número de comércios, né, de empresas. Obviamente, esse levantamento já está feito. Com certeza. Nós, como eu disse, assumimos com 5 PROCONs em todo o estado, hoje já são 15. Nós temos PROCON em Açailândia, Bacabal, Balsas, Caxias, Codó, Estreito, Itapecuru, Imperatriz, Pedreiras, Pinheiro, Barreirinhas, São Luís, São José de Ibamar, Santa Inês e Timon. Então, hoje são 15. Parabéns pela memória. Obrigado. Hoje são 15. Essa semana nós vamos inaugurar em São João dos Patos, na semana seguinte em Viana, e estamos colocando naquelas cidades onde tem o maior fluxo econômico e são cidades polo. Sei. Porque quando se coloca em Codó, está se atingindo todos aqueles municípios ao redor. Timbira, né? Não sei o que, Bacabal da mesma forma. Então, assim a gente consegue atender aquela população, dar uma resposta rápida àquela população nos serviços bancários, por exemplo, que é uma grande preocupação do governador, a humanização do serviço bancário, porque quando o PROCON chega para fiscalizar, nós estamos visualizando não só o direito do consumidor, mas o direito daquele bancário, que desempenha uma função que deveria ser desempenhada por mais 2 ou 3 funcionários. É uma sobrecarga de serviço, por isso que o serviço não é humanizado. Então, quando nós colocamos o PROCON nessas cidades, nos permite fiscalizar esses serviços que são essenciais. Mas o PROCON tem interferência, pode gerir nisso? Tem interferência? Pode
toda e qualquer relação de consumo é de competência do PROCON. E um grande diferencial que o PROCON tem é aquele poder de polícia, de autuar, de interditar, de suspender a atividade. Poder de polícia? Sim, o PROCON é um órgão que tem legitimidade prevista no artigo 82 do CDC e, de acordo com o decreto 2181 de 97, tem poder de polícia para aplicar essas sanções. Então, por exemplo, uma relação de serviço também, PROCON? Sim, depende da relação de serviço. Se for relação de consumo, sim. Vou tentar dar um exemplo para ser claro. Claro. Por exemplo, o serviço de saúde, um hospital público. Sim. Se é um hospital público, ele não é um consumidor, ele é um contribuinte. Não é pago mediante tarifa, é pago mediante imposto. Isso. Já o serviço público de transporte público é relação de consumo, porque dá para mensurar. Paga na hora. É uti singuli, dá para mensurar quem é aquele cidadão, dá para mensurar, então ele é considerado consumidor. Logo, se aplica o CDC, logo o PROCON pode fiscalizar, como nós já fizemos, inclusive, durante essa gestão. Quais são os maiores problemas que você encontra no PROCON? Hoje, eu tenho comigo a seguinte visão. Tudo na vida eu posso olhar o lado bom e o lado ruim. Sim. Problemas todos nós temos de várias esferas. Eu hoje realmente eu não vejo o problema. Eu vejo que o PROCON é uma oportunidade de efetivar direitos. A gente, em 9 meses de gestão, em menos de um ano, nós conseguimos mudar a natureza jurídica do PROCON. O PROCON sai de gerência para a autarquia, passa a ser um órgão independente, um órgão que tem autonomia financeira e administrativa, ou seja, vai ser possível dar respostas ainda mais rápidas à população. Hoje nós estamos mudando a sede do PROCON do centro da cidade, ali na Rua do Egito, que é uma rua íngreme, para o São Francisco, onde fica em frente de uma parada de ônibus, um prédio de 4 pisos, 3 andares, com auditório, com mais guichês de atendimento, vai permitir que aquele cidadão que vai de ônibus, ele tenha mais acesso ao PROCON, porque o prédio, inclusive, também tem acessibilidade, respeita a acessibilidade. Sim. Antigamente, na Rua do Egito, o cidadão tinha que descer na beira-mar, subir aquela rua íngreme, e para uma pessoa idosa, uma pessoa com deficiência, aquilo é muito, muito ruim. Chegava lá já suado, tinha assim, inúmeros problemas. Então, hoje nós estamos mudando de sede, então mudamos a natureza jurídica, estamos mudando a sede para algo mais amplo, para melhor atender o consumidor, e então não posso ver problemas, eu posso ver que nós estamos aqui para que, se existem problemas, trazer as soluções. Me diga uma coisa, essa visão otimista, o senhor lembra para todos os cantos da situação? O senhor responde no próximo bloco. Duarte Júnior, homem responsável pelo PROCON, agora diretor do PROCON. Doutor, eu perguntei o seguinte, essa boa vontade, essa paixão, esse entusiasmo, o senhor te leva para todos os campos de sua atividade? Sim, eu sempre procuro agir assim e procuro contagiar as pessoas que estão ao meu lado para que pensem da mesma forma. Eu acredito que quando a gente faz com amor, com carinho, com dedicação, os resultados eles são positivos. Quando a gente tem prazer por aquilo que faz, sim, quando a gente chega num momento onde a gente confunde trabalho com lazer, não é possível que os resultados não sejam tão positivos, né? E toda a equipe hoje do PROCON, ela é assim, ela tem aquele brilho no olhar, aquela vontade de fazer, aquela vontade de transformar, valorizar a oportunidade que está tendo, porque trabalhar com o público, ser servidor público, é a oportunidade que tu tem de mudar a vida das pessoas. Então, hoje, tu entra no PROCON, tu percebe que lá é um clima completamente diferente do que aquelas pessoas pensam do que é um serviço público. Então, agir assim é importante para a qualidade do serviço. O senhor não acha que esse tipo de pensamento, esse tipo de atitude deveria ser levado para a política? Alguns já exercem isso. O senhor não acha que só isso já seria currículo necessário para receber votos? O senhor não pensa nisso? Como eu falei... Sim, depois dos 38 meses, o senhor não pensa nisso? Assim, não me passa... Não ocorreu isso? Não me ocorreu, não me passa pela cabeça. Eu realmente estou muito focado no que eu estou fazendo, estou muito feliz no que eu estou fazendo. E esse tipo de pergunta me deixa também muito feliz, porque é um reconhecimento de um trabalho, né? Mas nesse momento eu estou realmente muito dedicado a fazer o meu trabalho, honrar a oportunidade que o governador me deu
e executar um trabalho aí, auxiliando o governador na transformação do Maranhão. É porque eu sou de uma geração que veio de decepções, 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 decepções. E eu me entusiasmo defronte dessa juventude, defronte dessa geração nova. Eu acho que o Maranhão rejuvenesceu a partir dessa eleição do Flávio, eu acho que ele rejuvenesceu. E eu acho que eu tenho que me apoiar nesse rejuvenescimento. A minha mãe morreu com 107 anos e ela dizia que a gente tem o corpo que a cabeça quer. Por isso, às vezes, me acho meio retardado mental. Mas me diga uma coisa, sua grande meta do PROCON, você tem um plano de curto, médio e longo prazo. Qual é o de longo prazo? O longo prazo é estabelecer uma política pública orquestrada, organizada de defesa do consumidor em todo o estado do Maranhão, com o PROCON presente em todas as regiões do estado e trabalhar para que esses problemas não existam. A gente já tem conseguido isso agora, mas é uma meta até o final do mandato do governador Flávio Dino, até 2018, trabalhar para que os problemas não existam. O consumidor seria uma espécie de vacinação? Exatamente, para acabar com essa doença, acabar com os problemas de relação de consumo. E é possível fazer isso, é provável fazer isso, é muito fácil fazer isso, trabalhando com informação e fiscalização. Fácil fazer? É sim fácil, é muito fácil, porque é muito fácil a partir do momento onde se tem condições. E hoje eu tenho condições de fazer isso. Afinal de contas, como eu comecei essa entrevista, eu falei a todos que o governador é um jurista. Ele hoje está governador, mas é um jurista por excelência. Então, ele entende a importância e tem dado todas as condições. E com condições, e com vontade, com amor, com determinação, é possível fazer. Então, é possível trabalhar com informação e fiscalização, educando para o consumo consumidor, orientando o empresário para que ele não incida em erros e se incidir a aplicar de forma firme a lei. Assim, a gente vai conseguir com que esses problemas deixem de existir, na sua grande maioria. É como nós já fizemos hoje com os supermercados. As pessoas não encontram produtos mais fora do prazo de validade. E se encontram, levam um produto de graça. É uma forma de alertar aquele supermercado que ele precisa fiscalizar melhor as suas gôndolas. E se ele errar, é humano, ele pode errar. Ele vai dar uma contraprestação para o consumidor e o consumidor vai sair dali com o problema resolvido. O consumidor não quer uma indenização, o consumidor não quer ingressar com uma ação judicial. Ninguém comenta com felicidade, entrei com uma ação hoje. Ninguém fica prazeroso com isso. Eu fui até o fórum, protocolei uma ação, que legal. Ninguém fica feliz com isso. As pessoas ficam felizes quando tem serviço de qualidade. E é isso que nós estamos trabalhando para ter, com informação, fiscalização, com ações preventivas para que esses problemas deixem de existir. É óbvio que problemas sempre vão existir, mas na proporção menor. É para isso que nós estamos trabalhando. O senhor acredita na boa vontade do empresário? O capitalista, ele não é muito bonzinho. Tem alguns setores que são mais complicados, né? Por exemplo? Se é que pode citar. Posso citar, por exemplo, vou citar, os bancos. É um setor que a gente precisa ter mais firmeza. Esse é terrível. Existem outros setores também, como... essas operadoras de telefonia. Operadoras de telefonia também. É dolo ou realmente são setores mais complicados? Por uma questão muito simples. É muito grande a área de ação? Não é só porque é uma área muito ampla de atuação, mas é porque envolve questões nacionais. E, infelizmente, a gente se depara com outros órgãos que não funcionam na mesma vontade que você possa trabalhar. Por exemplo, existe uma súmula de número 381 do STJ que fala que é vedado ao julgador conhecer de ofício a abusividade presente em contrato bancário. É uma súmula altamente ultrapassada, que vai de encontro ao CDC, vai de encontro à Constituição Federal. Mas aí por que editaram essa súmula? Então, são coisas que a gente percebe que é um interesse político mais do que técnico. Político do ponto de vista ruim da palavra política. Esse aspecto ruim da palavra que vem norteando o Brasil. Infelizmente. Então, é uma coisa que torna a defesa do consumidor mais difícil. Porque quando não há um comprometimento com aqueles que devem haver comprometimento, que são as pessoas, que são os consumidores, fica difícil de se defender o consumidor. Eles estão isentas. Mas não impossível. A súmula isenta isso. Acaba isentando, ou melhor, acaba dando ao consumidor a obrigação de identificar aquela cláusula, sendo que não, o juiz poderia de ofício alegar a abusividade daquela cláusula. Mas a vantagem é que não é uma súmula vinculante, né? É uma súmula do STJ, mas acaba sendo um posicionamento que é levado em consideração. Afinal de contas, é um posicionamento do STJ,
somulado, inclusive. Sei. Então, torna a defesa mais difícil porque é uma questão que depende de outros fatores. Mas tem um lado bom da coisa, como, por exemplo, as escolas particulares, os supermercados, são diálogos que nós já fizemos e estamos conseguindo mudar uma realidade. Nós assinamos uma portaria, editamos uma portaria dialogando com os consumidores e com os empresários, onde, a partir de agora, nessa virada de ano, o cidadão maranhense ele vai poder comprar uniforme escolar onde ele quiser. Se ele quiser fazer o uniforme escolar na malharia mais próxima da sua casa, ele vai fazer. Antigamente, ele estava obrigado a fazer o uniforme escolar só naquela malharia indicada pela escola. Ficava o preço mais caro. Então, nós editamos essa portaria e agora o consumidor vai poder comprar um uniforme escolar em qualquer lugar. Era uma forma de monopólio. Monopólio, né? Só ali. E aumentava o preço. Outra grande diferença que nós conquistamos, e isso que é muito interessante, conquistamos através do diálogo. Não foi impositivo. Nós conquistamos através do diálogo, isso é que é importante. Agradamos o consumidor e conquistamos o respeito e a conscientização daquela escola. Passa a ser uma escola mais consciente de que ela tem direitos, mas também tem deveres. Outra grande conquista é a entrega de materiais. Pode ser fracionada agora em 2 momentos, primeiro semestre e segundo semestre. Antigamente, até então, o consumidor tinha que entregar tudo de uma vez. E vale lembrar que no início do ano tem PVA, tem PTU, tem uma série de encargos de início de ano e ainda tinha rematrícula, uma série de situações. Isso desobriga o consumidor, desonera o consumidor. Então, é possível mudar, mas depende também de uma série de outras situações quando se trata de serviços aí, como bancários, como telefonia, como editoras, que o lobby é muito pesado. Então, é um trabalho de formiguinha, mas eu acredito que a longo prazo poderá ser resolvido a partir do momento que houver a conscientização de que o servidor público, como o governador bem fala, é aquele que está ali para servir as pessoas, não para se servir do poder. O senhor falou numa palavra aí terrível, lobby. Isso bate de frente, está bem na frente do PROCON, é o lobby, né, doutor? Esse é o grande atravancador do bom viver do consumidor. Doutor, me diga uma coisa, há possibilidade, existe a possibilidade, alguma desses planos, dessas metas não serem cumpridas? Olha, eu acredito... Tirando o fator humano, claro. Certo, eu acredito assim que é pouco provável. Pouco provável porque existe um governador que entende a necessidade do órgão, entende a necessidade das pessoas, que dá total liberdade do PROCON agir em prol das pessoas. O próprio governo age em prol das pessoas. Diferente do que acontece em outros estados, acontecia aqui no Maranhão. Hoje o governo é comprometido com as pessoas. Não se fala isso só porque é bonito falar, mas se fala isso porque estamos vivendo isso. Hoje eu digo que eu sou 100% feliz porque eu trabalho com liberdade, eu tenho liberdade de atuação. Quando se tem uma dúvida, se aciona e o governador responde, dá aquele suporte, diz qual é o caminho, não há aquele travamento de atuação. Então isso é muito interessante para que se possa alcançar essas metas, dar condições, dar liberdade, dar autonomia e dar, obviamente, direcionamento. E esse é o papel do governador, e isso nos deixa muito felizes. Por isso, é pouco provável que não aconteça. Isso nos dá garantia de sucesso? Grandes chances de sucesso, porque, infelizmente, como você bem falou, nem tudo depende só do governador, nem só do gestor escolhido pelo governador, mas depende de outras condições. Mas uma coisa é certa, essas outras condições se tornam detalhes perto dessa força de vontade que o governador tem e perto da estrutura que ele proporciona a toda a sua equipe de trabalho. Doutor, na sua opinião, então, o Maranhão tem chance, né? Não só tem chance, como muitos que não acreditam vão passar a acreditar quando os resultados começarem a aparecer de forma mais significativa. Até porque a coisa para ser feita em 4 anos não tem nem um ano ainda, né? Sem dúvida. Eu tenho uma situação que me faz lembrar o que às vezes acontece. As pessoas têm muita vontade, mas isso é um bom sinal. É um bom sinal porque se mostra que acredita na competência de quem está no poder. Porque se acredita na competência de quem está no poder, que espera respostas ainda mais rápidas. Mais imediatas. Mesmo que o prazo dado seja de 4 anos. Um exemplo que eu tenho é quando eu, como professor universitário, eu entrego a prova para o aluno, lá na universidade. E o prazo para ele fazer a prova são 45 minutos. Agora imagina que eu entrego a prova e falo, vocês têm 45 minutos para entregar essa prova respondida. Passa 10 minutos, eu começo a tomar a prova, começo a recolher a prova.
O aluno não vai achar injusto? Claro. Cadê meus 45 Cadê meus minutos? 45 minutos? Só respondi em 10. É quase o que às vezes querem com o governo. Querem que em 9 meses se tenha resultados que não foram possíveis em 50 anos. Então, estão prometidos para 4. Para 4. Então, tenham calma, tenham fé, acredite. O Maranhão tem sim jeito. Não vamos perder a esperança. Não vamos perder a esperança porque muita coisa já aconteceu, muita coisa já mudou. O perfil é um perfil diferenciado, é um perfil de acesso à população, de dialogar com a população. Isso nunca se viu e não se vê em outros estados. O governador participou de uma reunião com o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e todos aqueles promotores de defesa do consumidor, presidentes do PROCON, defensores públicos, todos eles, após a explanação do governador, me cumprimentaram e falaram: estou com inveja de você, porque o seu governador entende as necessidades da população. Queria tanto ter um diálogo com o meu governador como você tem. Queria muito que o meu governador participasse de uma reunião como essa. Américo, foi a primeira vez que um governador participou de uma reunião do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. O primeiro governador a fazer presença foi o governador Flávio Dino. Então, isso é importante. Bom, esse é o Maranhão hoje. Pode parecer que esse programa hoje seja chapa branca, não é. É o programa da verdade. Do jeito que eu elogio o governo às vezes, do jeito que eu ouço, até com paixão, o depoimento de um jovem, também já tutuquei, já dei alguns cocorotes, porque eu acho que é a verdade. O atual momento do Maranhão não cabe mentiras. Isso é o que faz com que a gente possa ter a esperança que a gente vem tendo. Doutor, use este programa tantas vezes queira, ele está à sua inteira disposição, e dê o seu boa noite para nossos ouvintes. Américo, é um prazer muito grande realmente estar aqui. Eu às vezes ficava assistindo em casa e ficava assim, será que um dia eu vou fazer parte desse programa? Será que eu vou ter a oportunidade de ir lá falar? Porque não é uma entrevista, é uma conversa. É um momento que a gente reflete muito sobre o que a gente fez e o que a gente pode fazer. Então, muito obrigado pelo convite, fiquei muito feliz, muito honrado realmente. A honra é nossa. Muito feliz pela oportunidade e queria falar aqui mais uma vez a todos esses que estão me assistindo que não percam a esperança. É possível mudar, é possível transformar a realidade que nós vivemos, mas é importante também saber que essa transformação não depende só dos gestores públicos, não depende só do governador, depende de todos nós. Nós temos que nos unir porque a causa não é do governo, a causa é dos maranhenses. Então, é importante que todos acreditem e façam com que essa transformação ocorra no nosso estado. Como eu sempre falo com os consumidores, o consumidor é o maior, melhor e principal fiscal da relação de consumo. Aquela ação que o PROCON entra, aquela ação que o PROCON executa, não é uma ação do PROCON, mas é uma ação dos consumidores. Por isso que é importante o consumidor realmente agir para que dê subsídio para que o PROCON possa atuar. Então, da mesma forma, serve para o governo. No mais, agradeço a todos pela oportunidade e acreditem, vocês não vão se decepcionar, porque o governo do Estado do Maranhão vai dar ainda mais resultados. Bom, com essa mensagem de otimismo que eu assino embaixo, boa noite às senhoras, boa noite aos senhores e até outra oportunidade.